Quando a paz foge. Aqueles momentos em que nos sentimos perdidos. Aqueles momentos em que, por causa das mais variadas circunstâncias, nós somos confrontados com situações que queremos olhar para dentro e perceber onde é que está aquela segurança, onde é que está aquela firmeza, onde é que está aquele porto de abrigo, onde é que está aquele refúgio que tanto ansiamos e parece que foge em momentos de confusão. Deus não é Deus de confusão, nós sabemos disso. A Bíblia é muito clara acerca disso. E o ser humano, por vezes, vê-se num turbilhão de problemas. Então, quando a paz foge, quando você de repente olha para o seu mundo e tirar-lhe o tapete debaixo dos pés, quando tudo parece desabar, são momentos que nós, pelos quais nós passamos e que nós não sabemos como resolver. Nós achamos que com a experiência da vida nós conseguimos controlar tudo e resolver tudo e que venha o que vier, nós estamos cá e somos todos mestres em colocar frases feitas nas redes sociais e achamos que ou mesmo que nós não nos achemos, mas cria-se em nós por vezes um sentimento de, enfim, que tudo podemos. Quando olhamos para nós mesmos apenas para nós mesmos, como força, para o nosso braço, para as nossas capacidades, para a nossa intelectualidade, ou para a nossa capacidade de raciocínio, ou para a nossa capacidade financeira, enfim, para as nossas capacidades. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós queremos usar tudo aquilo que já adquirimos para resolver problemas. E quando morre um filho, ou parte um filho, eu gosto deste termo partir, porque eu acredito mesmo naquilo que Jesus disse e que as pessoas não morrem, mas apenas partem até um dia estarmos juntos. Fazendo fé, se eu faço fé em algumas coisas que Jesus falou, o melhor é fazer fé nelas todas. E quer creiam, quer não, isso não me acrescenta nem me tira. Mas esta é a realidade, eu creio nisso. E quando morre um filho, há chão que foge debaixo dos pés. Quando vem um diagnóstico de uma doença complicadíssima, seja para nós, seja para os nossos mais queridos, a verdade é que o chão foge-nos debaixo dos pés. Quando ouvimos a notícia que um filho nosso teve um acidente, que a esposa, o marido, enfim, alguém muito chegado, alguém que mexa mesmo com o nosso coração, o chão foge-nos debaixo dos pés. Eu dei de caras com muita gente que foi à falência, uma falência não apenas financeira, mas uma falência em muitos sentidos, e eu já passei por falências e, portanto, sei muito bem o que é que estou a falar. O chão foge debaixo dos pés. Quando os credores batem à porta, o chão foge debaixo dos pés. Gente que está atolada em dívidas sem saber o que há de fazer. Quando as pessoas passam por diversas situações, há uma ideia que muitas vezes
tem tendência a crescer, que é a ideia do suicídio. É uma ideia rápida a achar a pessoa de resolver o problema. Bom, nós sabemos que não é assim. Os problemas não são resolvidos dessa forma. Então, o que é que nós fazemos? O que é que nós devemos fazer para que, de uma forma ou de outra, possamos caminhar pela paz? Porque é isto que Jesus disse. Jesus nos alertou para o facto de nós sermos não apenas promotores da paz, mas vivermos pela paz, o Espírito Santo nos guia em paz. O Espírito Santo não nos guia pela confusão. Pode haver muita confusão à nossa volta, mas o Espírito Santo nos guia pela paz. Eu hoje estava a falar com uma amiga minha e tocamos um bocadinho neste assunto. E este assunto mexeu comigo porque eu já tinha, vou ler uns versículos para vocês, e eu já tinha estado a ler quando falei com ela. E isto é algo que são princípios, apesar do contexto, mas são princípios que valem para nós. E eu vou ler em Lucas, no capítulo 19, versículo 41. Quando Jesus vinha a chegar a Jerusalém, antes enfim, já estava na parte final do seu ministério, e quando ele tem a entrada triunfal, depois há um momento em que, antes de entrar, Lucas relata isto de uma forma mais detalhada. Na verdade, nos outros evangelhos não aparece esta parte. Diz assim o versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Está a falar de Jesus. Jesus está a aproximar-se, ele vai sentado no tal burrinho, vocês podem ver isso um pouquinho mais atrás, e ele olha para Jerusalém e diz aqui o versículo 41 que ele chorou. Há uma profunda tristeza no seu coração. A palavra que está ali é claio. É algo que mexe com ele. É algo que ele está a olhar para a cidade e o seu coração aperta e ele chora. E nesta tristeza profunda, quando ele está a olhar para a cidade, ele diz: se tu conhecesses ao menos neste teu dia, quer dizer, neste momento, o que à tua paz pertence, se tu conhecesses o que é que pertence à tua paz, se tu tivesses discernimento, do que é que a tua paz deve conter, o que é que significa a tua paz, onde se encontra a tua paz. Porque Jesus está a dizer isto por causa de Ele sendo o Senhor da paz. Ele é a paz. Ele se apresenta e, mais uma vez, ele sabe que vai morrer mais um profeta. Jerusalém sempre foi perseguidora de profetas. Ele está a chorar. Repare que Jesus não está a lançar apenas um lamento. Ele está profundamente comovido. E olha para Jerusalém. E Jerusalém está tão fixada na sua estrutura religiosa, na sua estrutura de pensamento, no olho por olho, dente por dente. Jerusalém está tão fixada no seu alto, da sua vaidade religiosa. E não só na sua vaidade religiosa, mas os sacerdotes e as seitas mais proeminentes religiosas, elas andavam de mãos dadas
mais os saduceus, os fariseus não tanto, mas não criavam muitas ondas, porque havia uma parte financeira ligada aos saduceus e havia uma parte mais fundamentalista religiosa da parte dos fariseus, que deveria ser mantida assim uma espécie de concluio. Os romanos não mexiam muito com eles e eles assim poderiam fazer a sua vidinha e os seus negócios à vontade, onde a religião era uma fonte de lucro. Por isso Jesus vai ao templo e expulsa todos aqueles mercadores que lá estavam no templo, à semelhança de muitos dias, nos dias de hoje, em que o mercado é tão forte no meio das igrejas, é tão forte, e isto mexe com a vida das pessoas, porque este mercado é um mercado provocado, é um mercado que se aproveita da fé de cada um. Mas Jesus vê estas coisas e ele está a olhar para aquela cidade, uma cidade onde também alberga um povo que está cego, um povo que está ali a aclamá-lo, um povo que diz: Hosana, bem-vindo, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de David. Isto são palavras que são pronunciadas para o Messias. Então, há ali uma população, há ali uma multidão a aclamar a Jesus como sendo o rei, como sendo o Messias. E depois, dias mais tarde, há uma multidão que pede, em troca de Jesus, pede Barrabás. E a multidão, mesmo sendo muita gente, é vulnerável. É vulnerável quando a multidão se deixa formatar pela religião, por ideologias completamente absurdas. A multidão é facilmente manipulável. Facilmente. Antigamente, no nosso país, dizia-se que os 3 Fs, Fátima, futebol e fado, eram armas que eram usadas pelo regime para manipular o povo. Mas nós olhamos para os dias de hoje com uma tecnologia avançadíssima, com avanços em tudo que é bom e infelizmente também tudo que é mau, e olhamos para o nosso país e para a cultura e mentalidade, nós encontramos a mesma coisa. O povo com muita facilidade se deixa levar pelas cantigas, quer de agentes políticos, quer de agentes religiosos. Os 3 Fs ainda existe o aparelho religioso, que antigamente era a Fátima, e hoje o aparelho religioso não tem a ver apenas com locais de culto, especificamente da Igreja Católica, tem a ver com locais de culto também da Igreja Evangélica, com locais de culto de outros movimentos religiosos, em que os locais de culto se tornaram sagrados e não são sagrados. Não é isto que Jesus nos ensina. Não é isto que Jesus nos ensina. Eu continuo a ouvir, vez após vez, pessoas a dizer: venham à casa de Deus. Deus não tem casa física. Isso é um constante, aparentemente é uma coisa boa de se dizer, mas é uma mentira. Deus não tem casa, nunca foi ideia de Deus se construir um templo. Quando David quis construir, não foi ideia de Deus, foi ideia de David e Deus permitiu. Da mesma forma que quando o povo de Israel quis um rei, não foi ideia de Deus, foi ideia do povo. E por causa da insistência deles, então Deus decidiu permitir um rei, deixar que assim acontecesse, um rei de acordo com o coração deles. E veio Saul. Só mais tarde é que vem David com o coração segundo o coração de Deus. Mas a multidão quer determinada coisa e às vezes por insistência e burrice de uma ideologia, de uma notícia falsa, que hoje há tanto disso. Nós estamos a assistir à guerra da Ucrânia e há tanta propaganda de parte a parte.
E há tanta propaganda que é comida pelas pessoas, é debatida pelas pessoas como se fosse verdade. Há coisas que são verdadeiras e há coisas que são falsas. E assim como o diabo, sendo o pai da mentira, disse Jesus, mistura a verdade com a mentira, é assim que acontece nos dias de hoje. E isto falando em que a multidão pode ser enganada. É para esta multidão que Jesus está a olhar e chora. Chora porque Jesus sabe o que vai acontecer. Jesus sabe que dali a uns anos os romanos irão arrasar o templo e irão matar sem dó nem piedade. Ele sabe o que vai acontecer. Há uma tragédia lá à frente para acontecer, mas ele diz, ó Jerusalém, chorando, ele diz, se tu conhecesses, o que é que pertence à tua paz? Neste dia, quer dizer, neste momento, esta é a visitação de Deus. Ó Jerusalém, tu que acreditas na vinda do Messias, o Messias está aqui e tu não queres ver. Jerusalém que está tão corrompida pela força política e pela força religiosa, tão corrompida em ti mesma, Jerusalém. Nós não nos podemos esquecer de todo o contexto histórico, principalmente nestes 3 anos. É neste choro, é neste lamento que nós nos podemos recordar de todas as parábolas que Jesus foi ensinando. Como é que Jesus foi chamado à atenção dos discípulos. E quando ele depois, dias depois, ele está sentado naquele último jantar, todo aquele ensino mais específico, que vem lá em João, que vem mais detalhado. Caramba, Jesus está a mostrar tudo. Por isso ele nesse jantar ele diz, eu deixo-vos a paz, a minha paz. Não é a paz como o mundo dá, porque o mundo dá uma paz condicional. Não, eu dou-vos a minha paz. E sempre que os discípulos, por algum motivo, tinham medo, ele aparecia, e quando ele aparecia, ele disse, paz seja convosco. Hoje em dia nós temos muito, já há muitos anos, mas nos meios evangélicos nós dizemos paz do Senhor, e isso tornou-se uma frase muitas das vezes vazia e sem pensarmos naquilo que estamos a dizer. É o que se levanta no meio da igreja, em que, falando estes preceitos, nós achamos que estamos a manifestar a glória de Deus. Não é nada disso. Nós manifestamos a glória de Deus quando alimentamos o faminto. E sim, manifestamos a glória de Deus. Quando nós dizemos paz seja contigo, nós estamos a desejar tudo aquilo que pertence ao reino. Não há paz sem justiça. E não há justiça sem verdade. Por isso o salmista diz que a verdade e a justiça se beijam, se encontram e se beijam. Mas também não há justiça e não há verdade também sem misericórdia e sem perdão. Estas coisas pertencem à paz. Eu disse hoje à minha amiga o seguinte, que fazendo aquilo que eu procuro fazer comigo, quando a minha vida está uma confusão, quando o tapete é tirado debaixo dos pés, o que é que eu procuro fazer? Nos momentos que eu passo sozinhos com Deus, eu procuro e peço-lhe a Ele para me mostrar onde é que está, para onde é que eu posso fugir, aonde é que o Espírito Santo me vai indicar, me vai guiar, me vai induzir para que eu aí possa ter paz. E quando, muitas das vezes, as várias opções vão aparecendo no meu coração, há uma que me tranquiliza o coração. Muitas das vezes contra a minha vontade, mas tranquiliza-me o coração. Nas várias opções, no meio da confusão, há sempre um caminho. Esse caminho está encoberto muitas das vezes. Muitas das vezes estamos como Jerusalém, estamos agarrados às nossas estruturas religiosas. Estamos agarrados ao medo que temos do pastor, ao medo que temos do padre, ao medo que temos da estrutura da igreja, ao medo que temos do aparelho partidário.
ao medo que temos da cultura que recebemos dos nossos pais, aos medos. Mas João vem e escreve-nos o seguinte, diz que o amor amadurecido afasta o medo. Então, quando o meu coração se começa a encher de medo, eu também começo a perceber que o amor em mim começa a faltar. Isto pode ser um contrassenso e você diz, mas eu estou a passar por uma situação que eu tenho medo, mas é natural que você tenha medo. Mas o amor também não é uma paixoneta. O amor não é um desejo erótico. Tudo isso cabe numa relação de amor, mas o amor é mais do que isso. O amor é fidelidade. O amor é a fidelidade que Deus tem por nós, a fidelidade que Ele diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. O amor é um compromisso. O amor é nós fazermos tudo o que está ao nosso alcance para promover a paz. Mas sem procurar nos corrompermos. Então, no meio do turbilhão, no meio da confusão, eu tenho que perceber como é que está o amor que está no meu coração. Como é que eu olho para determinada pessoa? O que é que eu penso de determinada pessoa? Porque a paz, a justiça, a verdade tem sempre a misericórdia. Porque é assim que Deus me vê. É assim que Deus me vê. O juízo de Deus não é sem misericórdia, é sempre com misericórdia. E nós somos chamados a ser misericordiosos. A misericórdia não é sermos otários. A misericórdia é procurar manter o nosso coração limpo, de forma que a nossa consciência possa estar tranquila. A misericórdia faz-nos caminhar na verdade. A misericórdia no nosso coração dá-nos discernimento e permite que a paz se instale cada vez mais no meu coração. Ó Jerusalém, ele chorou sobre ela. Se tu conhecesses ao menos isso, tu tivesses percepção, tu tivesses um conhecimento deste dia, do que está a acontecer, Jerusalém, deste momento. Não era suposto Jesus falar assim. A multidão tinha acabado de o aclamar. Quando ele diz isto, provavelmente a multidão ainda estava ali com eles. Ainda estava ali com ele. Provavelmente. Como é que ele vai dizer isto? Como é que ele diz que se tu conhecesses ao menos neste momento o que à tua paz pertence? E no entanto a multidão estava ali, Hosanna, Hosanna ao filho de David. É que nós podemos estar envolvidos num movimento religioso. Nós podemos estar envolvidos até numa obra de caridade. Nós podemos estar envolvidos nas nossas batalhas, nas boas batalhas da vida, sem conhecermos o que pertence à paz de Deus no nosso coração. E à paz de Deus pertence a quietude. À paz de Deus pertence o discernimento. À paz de Deus pertence o amor cada vez mais amadurecido no nosso coração. À paz de Deus pertence paciência. À paz de Deus pertence o termos o coração pronto para exercer a bondade de Deus. A paz de Deus pertence termos o discernimento de dizer sim quando é sim e não quando é não. Há poucos dias atrás eu cometi um erro muito grave na minha vida profissional, sem me aperceber do que estava a fazer. Completamente distraído, alheio do que estava a fazer.
Bem, quando eu digo um erro tremendo, não pôs em causa a vida de ninguém, a não ser a minha própria, mas a questão é que eu cometi um erro. E quando eu percebi o que tinha feito, a primeira coisa que eu fiz foi ter que o admitir. Não prejudiquei mais ninguém, na verdade foi só a mim. Mas quando é assim, é assim. Quando é não. Nós não podemos ir com desculpas da treta, porque isto nos dá uma consciência de liberdade, de paz, e isto nos remete para um amadurecimento no amor. Porque o amor, o amor tem tudo a ver com aquilo que eu estou a falar. Tem tudo a ver. Por isso, nos momentos de confusão, peça a Deus que lhe mostre para onde é que você deve ir dentro de si. Você pode-me ouvir a mim se quiser, pode ouvir muita gente, pode ouvir as várias opiniões e deve, não digo para ouvir muitas, mas das pessoas da sua confiança, deve ouvir a opinião. Acho que sim, porque Deus usa as pessoas também para falar. Mas aquilo que elas falarem, se for de Deus, vai confirmar no seu coração. Acredite nisto. É a segurança que você pode ter, é que aquilo que for de Deus vai lhe dar paz. Ponto final. Mas se você não tiver opinião nenhuma, ou mesmo assim, com opinião, busca Deus. Sozinho, no seu canto, sozinha, onde quer que estiver, fale com Ele, seja em casa, seja no carro, seja na casa de banho, na sala, no quarto, onde você quiser. Fale com Ele. E a paz de Deus vai mexer consigo e vai lhe mostrar o caminho. No meio da tempestade há sempre um caminho. Ele pode estar encoberto aos nossos olhos. Eu estou a falar para esses que estão aflitos no meio da confusão, em que as suas angústias são gritos dilacerantes nas suas almas. Mas quero falar também para aqueles que estão presos às teias das congregações. Eu não estou a dizer que vocês devem sair das congregações. Não é isso que eu tenho dito. Eu estou a dizer que há congregações boas, mas isto tem a ver com os seus pastores, com as suas lideranças, com a bondade dos seus corações. Estou a falar de gente com amor no coração, mas também há más congregações. Há congregações que envenenam e que depois usam versículos bíblicos e usam todo o tipo de estratégias, incluindo as redes sociais, para manipular e prender as pessoas nas cadeiras das igrejas, trazendo-lhes medo. E isso é satânico, isso é diabólico. O diabo é que faz isso. E eu há muitos anos que já usei de versículos bíblicos também para prender as pessoas, porque eu achava que era assim. Mas, meus amigos, não é assim. Eu estava errado, porque não é isso que Jesus nos ensina. Nele somos ovelhas livres. Agora, eu acho que sim, que é saudável procurar irmãos. E quando eu digo irmãos, estou a falar de irmandade, não estou a falar de irmandade religiosa, estou a falar de amigos, estou a falar de encontros, estou a falar de relacionamento. Sim, estou a falar. E aqui pode ser uma congregação maior ou mais pequena, mas uma congregação que se procure viver o Evangelho. E ao falar-se de amor, porque é muito difícil estar numa igreja cristã, seja ela qual for, e não se fala de amor. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar de uma igreja que, com todos os seus problemas, com todos os seus conflitos, porque são seres humanos, mas o amor é a raiz, é a estrutura e é o teto. É o amor. Onde você vê líderes amorosos, não só ao domingo e de palavra, mas durante a semana e na sua vida prática, onde você vê um grupo, maior ou mais pequeno, que de facto expande para a sua comunidade, onde está inserida, para a sua vila, para a sua aldeia, para a sua cidade, mas sai das quatro paredes, levando na vida prática aquilo que se prega dentro dessas quatro paredes, ok, começa a frequentar aí, independentemente do nome. Vá e contribua.
Contribua com a sua vida, contribua com os seus talentos, apresente-se aos líderes, aos pastores, homens ou mulheres, seja quem for, apresente-se e ofereça os seus préstimos. Gente que seja transparente. Não são perfeitos, mas desde que sejam íntegros, estão lá por inteiro. Gente que sabe reconhecer as falhas, gente que ama, gente que abraça, gente que não só fala de púlpito, mas é o primeiro a dar o passo. Gente que fala de amor, mas vai e ama a sua cidade, ama os bairros mais pobres, ama aquelas regiões que muitas das vezes ninguém quer lá entrar. Aqueles famintos, aqueles que muitas das vezes, e nós estamos a passar por crises terríveis. Então vá, porque a paz de Deus está aí. Gente que não está agarrada ao poder. Porque quando há pessoas agarradas ao poder, tudo começa a secar. E as vidas das pessoas que lá estão dentro, elas não falam mais, porque começam a ter medo. E o amor não está aí. Não havendo amor, não há paz. Então é isto que eu estou a dizer. Estou a falar para aqueles que estão agarrados a essas estruturas que se tornam malignas, mesmo que seja em nome de Jesus, mesmo com versículos bíblicos, com hinos maravilhosos, cantados e tocados muito afinadamente. Amigos, Apocalipse é claro. Sai dela, povo meu. Ponto final. Apocalipse é claro, aquele que está limpo, limpe-se mais, aquele que está sujo, suje-se mais. Isto tem a ver com a consciência de cada um. Tem a ver com aquilo que você permite para dentro do seu coração. Porque Deus dá-lhe discernimento. Não é apenas para aqueles que pregam, mas para aqueles que ouvem. Ao estar sentado no banco da cadeira, aquilo que você está a comer, mesmo que seja em nome de Jesus, mas isso tira-lhe a paz, saia disso. Saia disso, não pactue com isso, não pactue com esse tipo de ensinos que não têm a ver com o Evangelho. Não pactue, nós estamos a viver tempos muito complicados. A internet está cheia de gente que falam em nome de Jesus, mas aquilo que ensinam não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus, nada. E vejo pessoas a aplaudir, vejo pessoas a aclamar. Meu Deus, isto é uma loucura, está-se a dizer coisas em nome de Jesus. Pelo menos, quer dizer, eu nunca estive nas épocas lá atrás, mas isto hoje é uma loucura. E com o poder de comunicação que nós temos hoje, Então, isso rouba-nos a paz. Tudo o que não vem do Evangelho, tudo o que não vem de Deus, rouba-nos a paz. E muitas das vezes, fora dessas denominações, há pessoas que conseguem encontrar a paz junto de um grupo de amigos, onde há sinceridade do coração. Eu tenho amigos... poucos, quando eu digo poucos, graças a Deus ainda são alguns, mas alguns não têm nada a ver com qualquer tipo de igreja. Mas gente onde eu vejo Deus. Sim, eu vejo Deus, eles abrem a boca na sua forma de pensar, na sua forma de ver a vida, no partilhar da vida. Este pão que é partilhado de bênção, de coisas boas, que nós partilhamos uns com os outros, isto é Deus no nosso meio. E eu, quando me estou ao pé das pessoas, estou-me completamente nas tintas. Se eles acreditam em Deus, se são católicos, são isto, são aquilo, não quero saber. O que eu quero saber é qual é a essência que está ali no relacionamento. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Portanto, é assim, é para vocês que eu estou a falar agora, em que dão valor à paz de Deus, que preferem estar na paz, na tranquilidade da paz de Deus, que nos dá convicção, que nos dá força, que é o guia das nossas almas. É pelo Espírito. É pelo Espírito que ela é derramada. O Espírito nos guia em paz. É pela paz que Ele nos guia. Não se esqueça disto. Se onde você está sentado a participar, se isso não lhe traz paz, se por algum motivo aquilo traz-lhe inquietação e está a incomodá-lo, procure esclarecer as suas dúvidas. Não encontrando resposta, ou alguém que não o quer esclarecer, com medo de perder o seu trono, saia daí. Viva com a sua família, viva em paz. Alimente-se da palavra, você tem capacidade para isso. Ajude pessoas.
faça parte de algum grupo em que se ajuda pessoas, envolva-se diretamente. Não passe a vida ao lado da necessidade alheia. Faça a sua parte. Não é apenas uma questão do altruísmo, mas é uma questão de ser discípulo de Jesus. E se quiser juntar-se depois a outro grupo qualquer, onde a paz de Deus, o amor de Deus seja algo mais real, não apenas dentro das quatro paredes. Repito, o amor real, não apenas dentro das quatro paredes, mas fora das quatro paredes da congregação e que se espalha pela localidade aonde aquela igreja está inserida. Se você ver isso, vá, força. Então, você já descobriu o que é que pertence à sua paz? Porque esta é a minha oração por si e por mim. Que Deus lhe mostre o que é que pertence à sua paz. Que Deus lhe mostre que passos é que você deve dar para que possa dormir mais tranquilo. Isto não é um momento na nossa vida. Constantemente nós nos precisamos de recordar destas verdades. Jesus chorou sobre estas pessoas, sobre toda uma história que existia à volta de Jerusalém e este detalhe que Lucas nos diz que ele chorou é uma coisinha muito forte, é algo muito forte, percebe? Porque e o termo que lá está é algo em que Jesus estava profundamente triste. E eu acho que Deus fica triste também quando nós nos sentimos perdidos, nos sentimos, porque Deus é Pai, porque Jesus nos ensina, nos apontou Deus como sendo nosso Pai. E quando nós estamos completamente angustiados, destroçados por dentro, desiludidos, de uma profunda tristeza, quando nós passamos por momentos complicados em que nós confiamos em determinadas pessoas e achamos que aquelas pessoas de facto estavam à altura da nossa expectativa, por vezes a nossa expectativa também está alta e nós queremos que a pessoa que está à nossa frente seja transformada à nossa imagem e à nossa semelhança, mas isso já são outros 500. Eu estou a falar de um estado de alma ou de uma decepção tão grande como um amigo meu aqui há tempos me telefonou, decepcionadíssimo, e contou-me alguns episódios, infelizmente, muito repetidos, em que estava numa determinada congregação e aconteceu vários factos que esses factos fizeram com que ele saísse dessa congregação. E eu não estaria a trazer aqui este testemunho se eu não confiasse neste homem. Eu sei muito bem quem é este homem. E estamos a falar de alguém muito sério, alguém honesto, que não consegue pactuar com isto. E a ovelha, o que Jesus nos ensina é que a ovelha é dele, não é dos pastores. Os seres humanos não são propriedades de outros seres humanos. Por isso, analise o seu coração. Procure, diante de Deus, tentar perceber no seu espírito, porque Jesus diz que a cura vem na parábola da semente e do semeador. Jesus nos ensina que aqueles que ouvem e conseguem ver com o coração, esses recebem cura. E quando nós buscamos a Deus, quem busca encontra. Porque Deus não vai fechar os olhos. Deus não responde a caprichos, mas Deus sempre responde quando há uma oração que seja no sentido de viver o seu amor. E quando nós queremos buscar a paz, porque nós não estamos bem, o Espírito Santo sempre nos guia. Sempre. Meus amigos, vou ficar por aqui, deixando aqui estas questões. Se gostar, subscreva o canal. Pode partilhar, pode pôr um gosto. Pode-me fazer uma pergunta ou outra, podemos dialogar. Porque
vamos caminhando de passo em passo e vamos partilhando algumas das nossas convicções. Um abraço a todos.